Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aí hoje. Gostaria de estar falando sobre um fenômeno que todos nós temos entre o consciente e o subconsciente, chamado fator crítico. Bora lá ver? Então vamos lá. Primeiro, o que a gente tem que entender é que nós temos a mente consciente, né? Essa mente que pensa, essa mente que está ativa enquanto você está acordado, que faz você pensar, analisar, você enxergar, decodificar coisas que você enxerga. Isso não tem nem muito o que explicar. E a gente tem a mente subconsciente, a inconsciente, trabalhando em plano de fundo, tá? Essa mente subconsciente ela é responsável por cuidar do nosso sistema imunológico, por cuidar das regenerações das células, etc. É de lá que vem os nossos sonhos, os sonhos mais profundos, digamos assim. E vamos lá. Entre a mente consciente e a subconsciente, existe uma camada bem fina que separa a mente do consciente do subconsciente. Essa camada é chamada de fator crítico. O fator crítico nada é que a nossa capacidade de definir o que é real e o que não é real. O fator crítico é aquele que define se uma pessoa chega e você diz que tem um dragão do lado dela, você olha e não vê nada. O fator crítico está dizendo, olha, isso é impossível de acontecer, porque não existe dragões, né, como nos filmes, e porque não tem nada ali, entendeu? Ele é responsável por essa parte que é entre o nosso lúdico, né, o nosso mundo de fantasias e o mundo real. É ele que não deixa você olhar para uma coisa concreta e te dizer que tem algo imaginário ali. Por exemplo, quando eu te mostro um elefante e eu te digo que aquele elefante pode voar, você sabe que ele não pode voar. O seu fator crítico, durante todo esse tempo, toda a construção do seu raciocínio, ele foi entendendo que é impossível isso acontecer. Ele foi aprendendo a separar a realidade da não realidade, entendeu? Então é ele que te ajuda a te prender nesse mundo mais real, entende? Então por isso que é muito difícil você acreditar numa história até que você veja ela, porque o seu fator crítico ele começa a acusar muito. Se a história for muito difícil de acreditar, o fator crítico ele começa a bater na tecla, tem coisa errada aí, isso é difícil de acontecer, ou isso é meio que impossível de acontecer. O que acontece? Enquanto você não vê com os olhos, ou não ouve de alguém que é mais confiável, ele não deixa você acreditar, porque isso está perto da impossibilidade, tá? Então essa fina camada é que separa a nossa realidade, entendeu? Da nossa não realidade. Se eu disser para você que tem um Tiranossauro Rex vivo na represa mais próxima da sua cidade, você vai rir da minha cara, porque o fator crítico ele tá acionado, ele tá avaliando tudo que eu tô dizendo e vai dizer, isso é impossível, entendeu? Então, o que acontece? O fenômeno hipnótico, o entrar em transe acontece quando a gente abaixa esse fator crítico. Você vê aí nas ruas muitas pessoas tendo alucinações, pessoas, você vê colando as mãos, colando os pés, achando que perderam o umbigo, várias coisas bem legais até que o pessoal usa para entreter, porque o fator crítico dela foi rompido ali, entendeu? Através do transe hipnótico foi atravessada essa linha chamada fator crítico. Então não tem mais o fator crítico falar isso é possível, isso é impossível, entendeu? Passando essa barreira, toda a sugestão começa a se tornar possível, ok? E dá uma ilustração mais ou menos de como funciona fator crítico. Vamos dizer que você está numa sala de controle. É uma sala de controle enorme, com vários botões, igual aqueles que você vê no filme, alavancas, botões de tudo quanto é lado. Esse é o seu cérebro. E nas janelas, em volta, ali, existe um guarda lá dentro. Esse guarda é fator crítico. Ele está todo o tempo olhando para fora. Todo o tempo olhando para fora e registrando informações ali nessas alavancas. O transe hipnótico, ele consiste em quê? Fazer com que esse fator crítico, que está olhando para fora pela janela, para o mundo exterior, comece a olhar para dentro e vá perto de algum armarinho que tem dentro dessa sala, fuçar em algumas gavetas, puxando lembranças, memórias, imagens. Enquanto ele está lá ocupado, o que acontece? A sugestão, aquele carinha que entra escondido, vai lá e mexe nos botões na alavanca, porque o fator crítico está distraído, ocupado, mexendo lá nas tarefas
que você mandou ele fazer. Ou seja, que nem a indução hipnótica do regressão de idade, de voltar na época da escola. Você fala pra pessoa lembrar quando ela estava na escola, o que acontece? O fator crítico, que é aquele guardinho que está lá dentro, ele vai lá dentro, puxa aquela gaveta de dados e ele vai começar a procurar as memórias, começa a procurar imagens, sensações, entendeu? Coisas auditivas. Enquanto ele tá lá fuçando, você tá falando pra pessoa imaginar isso, o fator crítico deixou de olhar pra fora. Ele agora tá lá dentro, ocupado, mexendo nas pastas. Esse é o momento que a sugestão entra e fuça nos botões, na alavanca, sabe? Sem que o fator crítico perceba. É nesse momento que existe esse drible do fator crítico. Vocês entenderam? Então, enquanto o fator crítico tá olhando pra fora ativo ali, você tenta lançar uma sugestão e fala, epa, isso não é real, isso não entra aqui. Mas você fala assim, é o seguinte, pega tal informação pra mim. Enquanto ele vai lá ocupado, você vai lá e dá a sua sugestão, entendeu? É assim que funciona o transe. Você ocupar esse guardinha, esse fator crítico com outra tarefa, enquanto você dá sugestões. Por isso que a hipnose conversacional é tão eficiente, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ver mais conteúdos desse tipo no canal, só manda aí embaixo nos comentários, dúvidas, o que vocês tiverem, tá? Pode colocar no canal aí nos comentários também. E o que você achou do vídeo, deixa seu like, compartilhe com quem ainda não sabe sobre isso, tá? Que eu vou estar trazendo mais conteúdos desse tipo, ok? Grande abraço.